deliciosa cobertura ou recheio de cream cheese. Esse aqui, pessoal, é um sabor incrível, tá? E eu vou te ensinar essa receita agora, que você pode utilizar no Red Velvet, que está na receita anterior, ou em qualquer outro bolo que você queira. Vamos então utilizar manteiga, tá? Essa opção aqui é sem sal, 120 gramas. Eu encontrei na minha região essa opção aqui, extra sem sal, que é muito cremosa, ela tem que estar em ponto de pomada. Mas você pode utilizar outra marca também. Nosso cream cheese nós vamos utilizar aqui 300 gramas, eu encontrei essa opção, então vou utilizar 2 unidades dessa, bem geladinho, tá? Bem firme para poder fazer esse recheio, é bem interessante. Vamos utilizar também o açúcar de confeiteiro, 200 gramas. E essa receita ela precisa ser com açúcar de confeiteiro, mas se você não conseguir encontrar na sua região, utilize aquele açúcar impalpável ou açúcar refinado, tá? Vai atender bem a sua proposta de recheio ou cobertura. E aqui vamos utilizar ou a pasta de baunilha ou a essência de baunilha, o que você tiver. Eu vou utilizar a pasta porque ela dá mais intensidade, tanto no aroma quanto no sabor. Então no nosso bowl a gente vai colocar a nossa manteiga, aqui ela está em ponto de pomada, então dá para ver que ela está bem homogênea, bem fácil de misturar. Só que aqui, pessoal, eu usei um bowl um pouquinho menor, depois eu tive que mudar o tamanho do bowl e voltar de novo, mas a gente segue a receita como eu havia dito para vocês. Então aqui a gente vai misturar aqui a nossa manteiga em ponto de pomada até ela se tornar esse creme branco aqui. E aos poucos a gente vai acrescentando o cream cheese, tá? Como ele é um pouco mais firme, você vai precisar talvez quebrar ele aí colocando aos poucos para poder estar incorporando a manteiga e o cream cheese, tá? Aqui como ele tá bem firme, ó, eu tive que cortar ele e ele também estava bem geladinho. Lembrando, pessoal, que o cream cheese, naturalmente, ele já é um pouco mais firme. Então pode ser que você tenha um pouco de dificuldade para poder bater, mas assim, não tenha pressa. Esse creme aqui, ele fica muito saboroso. Você vai trabalhar ele, assim, com todo cuidado, porque ele dá uma espirradinha às vezes, tá? Dependendo do bowl. Eu transferi para um bowl maior. Utilizei aqui um bowl de inox, tá? Um bowl com espaço bem mais amplo, porque eu precisava colocar aos poucos, a gente está falando de 2 unidades, tá? E conforme ele vai batendo, ele vai incorporando a manteiga, o cream cheese, e logo em seguida também o açúcar, ele já vai se tornando um creme, tá? Lembrando que somente a manteiga está em ponto de pomada. Então conforme a gente vai acrescentando cream cheese que é gelado, ela vai endurecendo também, por isso que ela tem um pouquinho de dificuldade. Mas aos poucos aqui a gente vai incorporando o nosso açúcar, tá? De confeiteiro, e se você não tiver, você pode utilizar o açúcar refinado da melhor opção que você encontrar. E conforme você vai batendo, vai incorporando, ele para de espirrar no seu bowl, tá? E ele já começa a formar um creme, como se fosse um chantilly. Ele fica com aroma, já começa a ter uma característica com um aroma bem marcante, tá? Um aroma bem interessante. Bate em velocidade a menor que você puder, tá? Para poder incorporar aos poucos ali, porque o açúcar, mesmo que ele seja com os grãos menores, ele precisa se incorporar à manteiga que está gelada, então ele vai levar um pouquinho mais de tempo, tá? Mas aqui ele vai se tornando uma pomada, né? Uma pomada, um creme, ele vai ficando bem interessante. Depois eu vou transferir de novo para o bowl menor, e daí a gente vai colocar já a baunilha. Já que no nosso bowl menor, a gente continua batendo em velocidade, na menor velocidade que você tiver na sua batedeira, tá? E vai incorporando a sua essência, ou a essência, ou a sua pasta de baunilha. Eu coloquei a pasta de baunilha porque ela tem um aroma mais intenso e o sabor ele também fica bem mais evidente. Fica assim, muito interessante mesmo, tá? Juntando esse salgadinho que tem lá no cream cheese com esse açúcar, então ele vai ficando bem intenso na baunilha. Conforme você vai mexendo em velocidade baixa aqui, além de estar incorporando, né, essa essência de baunilha, essa pasta de baunilha, a gente tem que ter um cuidado que depois desse processo, você vai precisar levar para a geladeira novamente, para ele ficar bem consistente. Como é um recheio e também é uma cobertura, quando você for trabalhar ele em cima do bolo, você precisa ter ele com uma estrutura um pouco mais firme, dependendo de se você for espatular o seu bolo, ou que seja num ponto que você consiga, com um bico de confeiteiro, tá trabalhando ali sem nenhum problema, tá?
Aqui eu bati por mais ou menos uns 2 minutos, tá? Incorporei bem. Ficou com uma ótima textura aqui, sem pressa para fazer esse creme, tá? Essa cobertura e recheio. E lembrando que assim, o aroma é muito intenso, tá? É bem bacana, mas a baunilha você vai colocar de acordo com a seu gosto. Você quer mais forte, você quer um pouquinho mais discreto, não tem problema, tá? Você que decide como você vai deixar. E aqui ele tá pronto. Só que a gente vai precisar levar para a geladeira por um período, tá? Por pelo menos 1 hora, sem ficar abrindo a geladeira na sua parte mais fria da geladeira, não no congelador. E aqui o nosso bolo como tá pronto, a gente pode cobrir ele, tá? Mas aqui eu preferi cortar ele no meio, rechear no meio e também colocar uma cobertura. Então eu utilizei o nosso creme, tá? Para as duas opções, então fica para você essa dica aí, para usar como recheio ou como cobertura. E aqui com um biquinho descartável, a gente vai tratando aqui, ó, vai fazendo ali certinho em volta a nossa borda, bem generoso, porque um bolo tem que estar bem caprichado. E o Red Velvet ele é marcante por conta disso, tá? Ele tem coberturas bem espessas e recheios bem generosos também. Eu coloquei uma geleia de morango frescos que eu fiz e ficou muito interessante, tá? Deu um contraste pro bolo que você identifica ali a baunilha e ao mesmo tempo o sabor do morango, tá? E ficou assim muito gostoso. É uma dica para você, mas se você não quiser usar a geleia de morango, é a sua escolha, tá? Eu utilizei e achei que ficou muito interessante a combinação. E aqui em cima a gente vai colocar o que ainda ficar do nosso recheio, a nossa cobertura. Você vai espatular de acordo com o que você quiser, tá? Se quiser espatular, usar bico, o que ficar melhor para você é o seu bolo, tá? Aqui é dica para bolos práticos, fáceis e para que você possa ter ali uma experiência na gastronomia também. Os morangos eu cortei ele pela metade e aí a gente consegue distribuir na superfície do morango. E aquele topozinho do Red Velvet, a gente fizemos uma farofinha e jogamos por cima. Ficou interessantíssimo, tá? Então já sabe, pessoal, pega a receita no vídeo 1, faz aqui o recheio do vídeo 2, faz o seu recheio, o seu bolo, chama os amigos, os convidados, depois me fala o que você achou. Foi uma satisfação imensa compartilhar com vocês essa receita novamente. Eu te aguardo nos próximos vídeos. Até mais!